2 minutos atrás, a verdade assustadora sobre as negociações. Zelensky e Trump fizeram uma declaração urgente. Isso aconteceu na Flórida, a portas fechadas. Mais um petroleiro russo está indo para o fundo do mar. O mar se tornou uma armadilha para Putin. O Serviço de Segurança da Ucrânia fez algo inacreditável. O ditador se meteu em uma enrascada milionária? Isso você precisa ver. Toda a Rússia pegou fogo. Drones atingiram um ponto sensível do Kremlin. Sensacional, os nossos conseguiram. As bombas estão caindo direto na cabeça dos russos. A mega arma entrou em ação. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Olá, eu sou Darina Rutskalo e vamos começar. O momento da verdade chegou. Na Flórida, tudo mudou. Como escreve a Axios, as negociações entre o ZEU e a Ucrânia se concentraram em onde, de fato, ficaria a fronteira com a Rússia de acordo com o acordo de paz. O encontro foi difícil e tenso, mas produtivo. Segundo a CNN, as delegações americana e ucraniana também discutiram a possibilidade de Kiev abrir mão de ingressar na OTAN. Os negociadores discutiram um possível cenário em que a Ucrânia seria, na prática, proibida de se juntar à aliança militar ocidental liderada pelo Zela, devido a acordos que teriam que ser acertados diretamente entre os países membros da OTAN e Moscou. Por sua vez, Volodymyr Zelensky destacou que ainda há questões difíceis que precisam ser discutidas. É importante que haja um tom construtivo na conversa, e todas as questões foram discutidas nas reuniões de forma aberta e com foco em garantir a soberania e os interesses nacionais da Ucrânia. Agradeço à América, à equipe do presidente Trump e ao próprio presidente pelo tempo que está sendo investido de forma tão intensa na definição de passos para acabar com a guerra. Continuaremos trabalhando. Nesse contexto, Donald Trump também deu sua resposta. O chefe da Casa Branca anunciou que há boas chances de paz. O enviado especial Steve Witkoff também avaliou positivamente as chances de paz. Além disso, ele declarou que pretende ir a Moscou. Já na terça-feira, ele tem um encontro marcado com Putin. Neste exato momento, perto das costas da África, está afundando um petroleiro que recentemente havia atracado em portos russos. Em agosto deste ano, o navio visitou Taman e na véspera foi visto em Novorossiysk. Agora, já faz exatamente uma semana completa que este navio petroleiro permanece completamente imóvel e estacionado. Segundo informações divulgadas por alguns importantes veículos de imprensa e agências de notícias, na véspera do incidente, o referido petroleiro pode ter sido alvo de um ataque coordenado por drones ucranianos, ocorrido nas proximidades da costa ocidental do Senegal, especificamente por estar transportando uma carga valiosa de petróleo bruto de origem russa. Ressalta-se que o petroleiro MT Mersen foi abatido por drones ucranianos perto da costa do Senegal. No entanto, especialistas apontam que esse desdobramento é pouco provável devido à grande distância entre o Senegal e a Ucrânia, que ultrapassa 9.000 quilômetros. No entanto, agora a frota sombria da Rússia está tomada pelo medo, e não sem razão. Pouco antes disso, no Mar Negro, drones marítimos do Serviço de Segurança da Ucrânia atingiram rapidamente 2 petroleiros sancionados. O dinheiro russo queimou de forma épica. Os drones ucranianos também atacam alvos militares bem no interior da Rússia. No Daguestão, a fábrica Dagdizel, uma grande empresa do complexo militar industrial russo, pode ter sido alvo dos nossos drones. A Dagdizel tem como principais áreas de atuação a produção de armas navais e submarinas para a Marinha da Rússia. Mesmo assim, surgiram informações de que a movimentação poderia ter atingido também a fábrica do Cáspio de mecânica de precisão, que equipa submarinos e navios de superfície russos com tecnologia. Além disso, drones ucranianos também passaram pelos territórios de Taganrog, na região de Leningrado, nos arredores de Rostov-do-Don e de Volgogrado. Uma noite grátis? Podemos dormir em paz. Sereia e Bahia. Um lar. Por que eu quebrei essa mão?
Onde tá a Sirena? Vila. Onde tá a Sirena? Foram introduzidas restrições à recepção e libertação de aeronaves nos aeroportos das autoridades do Cáucaso, Grozny e Magás. Restrições semelhantes também estão em vigor em Volgograd e Tambov. Os defensores ucranianos também não deixam o inimigo relaxar na linha de frente. As Forças Armadas da Ucrânia estão testando novas armas para combater os cabs russos. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia fez uma declaração contundente. O exército russo já está à flor da terra. Os defensores ucranianos estão tomando medidas eficazes para reduzir a eficácia das bombas aéreas guiadas russas. Novas armas estão sendo testadas para combater os cabs. Além disso, os resultados desse trabalho já são sentidos no campo de batalha. Só nos últimos 3 meses, as tropas de mísseis antiaéreas das forças aéreas destruíram cerca de 100 bombas aéreas inimigas, algo que antes era considerado uma tarefa extremamente difícil. Urgente do fronte, nossos soldados mantêm a linha de frente perto de Hulyáipole. Os russos não conseguiram a vantagem que esperavam. As forças armadas da Ucrânia mostraram suas garras. Perto de Pokrovsk, o exército russo continua sendo triturado. Putin conta as perdas nervosamente. Os territórios temporariamente ocupados estão sendo limpos dos invasores. Um mega ataque à Crimeia, depois do qual tudo mudou. Isso precisa ver. Não perca com seus próprios olhos. As Forças Armadas da Ucrânia retomaram o controle da situação em Hulyáipole. Na região do assentamento, mais de 20 tentativas de atacar nossas posições foram repelidas. E não houve novo avanço, informam as forças de defesa do sul da Ucrânia. Hoje, lá em Hulyáipole, foi construída uma nova linha de defesa. Consequentemente, o relevo dessa região também será levado em conta. Infelizmente, não é o Donbás industrial. Mas há rios, há faixas de floresta onde é possível manter as posições que temos hoje. Como ficou sabido, após o avanço dos russos nessa direção, o comando decidiu transferir parte das reservas para Hulyáipole. Ao mesmo tempo, a Rússia já se apressou em declarar que suas tropas entraram diretamente no centro regional. No entanto, essa informação é desmentida pelo nosso Centro de Combate à Desinformação. Também não se confirmou a fake news das repúblicas sobre a ocupação da vila de Vysoky. Eles chegaram no máximo perto da nossa área fortificada e do centro logístico. Tentam enviar grupos separados para as periferias. Em Hulyáipole, novamente, os combates estão intensos. Ali, aos nossos defensores, sim. Alguns recursos de reforço chegaram e há uma luta pela estabilização nessa direção. Ao mesmo tempo, Pokrovsk continua sendo local de atuação das principais forças inimigas, dizem os analistas. Os ataques ocorrem ininterruptamente, tanto na cidade quanto nas áreas circundantes. Em tentativas, cercar ucranianos. O agrupamento é um processo essencial que organiza e une elementos ou dados semelhantes em conjuntos coesos. Isso facilita a análise e a compreensão de grandes volumes de informação, permitindo identificar padrões e estruturas subjacentes. No entanto, nos incessantes ataques na direção de Pokrovsk, os russos sofrem enormes perdas. Nosso comando não esconde. A principal tarefa das Forças Armadas da Ucrânia hoje é infligir o máximo de perdas ao agrupamento inimigo. E as forças de defesa estão lidando com isso perfeitamente. As perdas são tão grandes que é preciso recorrer à reserva, que, em teoria, não era destinada a entrar em Pokrovsk. E mesmo com a reserva operacional, a Rússia não consegue tomar Pokrovsk. Agora, em média, mais de 200 são colocados por quilômetro quadrado. Corpos de inimigos, ou seja, mortos e feridos, é muita gente. Ao mesmo tempo, além da defesa, nossos militares em Pokrovsk às vezes conseguem avançar. Em particular, como relatam pessoas do local, periodicamente são feitas varreduras do inimigo do outro lado da ferrovia, que atualmente serve como uma espécie de linha de separação na cidade. As forças de defesa realmente conseguem realizar operações de contra-ataque, que acontecem inclusive em Pokrovsk. Estão falando sobre Kupiansk, estão falando praticamente sobre todas as nossas localidades onde os russos tentam avançar. A propósito de Kupiansk, segundo o próprio Putin, a cidade está cercada e sob controle da Rússia. Na verdade, não há cerco nem de perto. E a cada dia há menos russos no povoado. O inimigo, infelizmente, ainda está em Kupiansk.
mas acredita-se que as forças de defesa conseguirão melhorar suas posições táticas. Hoje, não estou dizendo que seremos capazes de expulsar completamente o inimigo, embora a tendência que se manifesta hoje em Kupinska sugira que as forças de defesa estão conseguindo limpar nosso território ucraniano do inimigo metro por metro. E boas notícias chegaram dos territórios ocupados no dia anterior. Em particular, foram revelados detalhes do ataque. Assim, o Estado-Maior relatou que, na península, foram atacados os sistemas de defesa antiaérea Pantir S-1 e Tor-2M, após o que drones conseguiram destruir um depósito de drones Orion e Forpost, além de atingir um posto de comando e uma concentração de pessoal. Inimigo. Mas é bastante evidente que não se trata das forças armadas ucranianas. Então, quem é, afinal, e de onde vem exatamente? Ou seja, são aqueles mesmos drones marítimos cuja participação, mais uma vez, foi confirmada pelos The Public, que claramente desempenhavam a função de mini porta-aviões, transportando Mavics. Os Mavics entram e destroem o alvo. Os Mavics, nesse sentido, são uma ferramenta ideal. Ou seja, se conseguirem ser levados até a costa, depois disso praticamente se tornam instrumentos impossíveis de neutralizar. Ou seja, basicamente, as forças de defesa usaram uma nova tática, onde um grande drone leva muitos pequenos até o local do ataque. E, considerando que tudo correu bem, parece que em breve os russos vão ter muito mais problemas. Gente, a Europa está saindo de... Nesse cenário, a Rússia está intensificando os ataques à OTAN e o Ocidente não pretende mais esperar. Uma resposta que o Kremlin definitivamente não esperava já está sendo preparada. Isso pode se tornar o verdadeiro golpe do século. A Alemanha desenvolveu um plano estratégico secreto e a tensão na Europa aumenta a cada hora. A confiança de Putin em seu próprio poder balançou e o Kremlin está começando a ficar visivelmente nervoso. O que exatamente o Ocidente Unido está preparando e por que a Rússia já está à beira do pânico? Todos os detalhes na reportagem a seguir. A Europa está se preparando para responder à Rússia por seus ataques. Os eurodeputados propõem defender em conjunto, aprender com a Ucrânia e reforçar as sanções contra a Rússia e Bielorrússia, segundo a DW. Com a Rússia, é preciso falar na língua dela. A Rússia entende apenas a linguagem da força. Por isso, a Rússia tem uma ótima relação com a Turquia, apesar de a Turquia ter abatido seu avião e nem sequer ter dito que foi um erro. Ela pediu desculpas pelo que fizeram, mas ao mesmo tempo deixou claro: nós te colocamos no seu lugar. No dia seguinte, a publicação Política também escreveu que a Europa está considerando medidas de retaliação contra a Rússia. Falar sobre alguma resposta mais séria da Europa, até o momento, me parece, infelizmente, ainda é cedo. Apesar de estar claro que já faz tempo que há uma agressão contra a Europa por parte da Federação Russa. Ou são drones russos que entram, ou drones que entram na Europa e, na maioria das vezes, são lançados por pessoas ligadas à Federação Russa. A Europa ainda não está psicologicamente pronta para aceitar que, digamos assim, mecanismos militares de pressão possam ser usados. Segundo fontes de jornalistas, as ideias de retaliação contra a Rússia variam desde operações cibernéticas ofensivas conjuntas e identificação rápida e coordenada da origem dos ataques híbridos, até exercícios militares inesperados sob liderança da OTAN. O plano mais concreto, de acordo com a descrição do The Wall Street Journal, é o da Alemanha. O país elaborou um plano secreto para se preparar para uma possível guerra com a Rússia. Na Alemanha, em 22, também pensaram, talvez seja só um incêndio contra a Ucrânia e pronto, mas em 2023, perto do final do ano, o Conselho Alemão de Relações Exteriores preparou um relatório, onde havia uma frase dizendo que, no caso de derrota da Ucrânia, uma guerra entre a Alemanha e a Rússia seria uma perspectiva de 6 a 10 anos. Ou seja, não é que a guerra seja cancelada, a guerra pode ser adiada, mas em um período mais longo, ela ainda vai acontecer. Depois disso, na Alemanha, disseram que não seriam 6 a 10 anos, a guerra pode começar em quase um ano. Em mais de 2 anos, os alemães criaram um documento que prevê o envio para o leste até uma linha de frente hipotética de até 800 mil militares dos países da OTAN, incluindo unidades da Alemanha e dos Estados Unidos.
Fontes do The Wall Street Journal afirmam que o plano detalha rotas logísticas pelas quais está previsto o deslocamento das tropas. Conversas existem e são discussões profundas e significativas que ocorrem regularmente. Emmanuel Macron, o presidente da França, fala demais sobre isso, abordando frequentemente o tema em seus discursos e declarações públicas. Mas, de certa forma, essa situação, essa constante menção e ênfase é algo que merece uma análise mais aprofundada e uma compreensão mais clara de suas implicações. Ideia, ela não encontra muita aprovação entre os parceiros da União Europeia. Ao continuar sua agressão, a Rússia precisa entender que na Ucrânia pode enfrentar não apenas as forças armadas ucranianas, mas também outras forças militares que defendem a soberania de seus próprios países. A Turquia está dando um salto. Ankara está finalmente se afastando de Moscou e firmemente se posicionando ao lado de Kiev e da OTAN. Erdogan está preparando uma possível entrada de tropas turcas na Ucrânia. Um golpe direto nas costas de Putin. O ditador russo está perdendo aliados e enfrentando uma nova frente de pressão, enquanto as forças armadas ucranianas ganham uma poderosa chance de mudar o rumo da guerra. O que Ankara realmente está planejando e se isso é exatamente o que vai despedaçar a Rússia em átomos, você vai saber em instantes. Recep Erdogan mais uma vez enfiou uma faca nas costas de Putin. O presidente da Turquia fez isso logo após o último encontro com Volodymyr Zelensky. Naquela ocasião, os dois líderes, a portas fechadas, segundo a imprensa, discutiram uma série de questões muito importantes sobre o cessar-fogo na Ucrânia e as futuras garantias de segurança para o governo oficial de Kiev. O presidente Erdogan e seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky declararam que as negociações foram construtivas e positivas, embora nenhum detalhe real sobre as próprias negociações tenha sido divulgado. Isso gerou ainda mais rumores nos círculos políticos. Enquanto algumas fontes confiáveis supostamente garantiam que Erdogan tentou convencer Zelensky a aceitar capitulação e concordar com a proposta do Kremlin, outros ao redor, pelo contrário, garantiam que o presidente turco estava dissuadindo os ucranianos do plano de paz de Putin e insistindo no aumento da produção militar. Eles também discutiram a crescente cooperação em defesa, afirmando que os resultados dessa colaboração serão visíveis no futuro. Nos primeiros anos deste conflito, Erdogan declarou que, basicamente, ele era a única pessoa que mantinha boas relações tanto com Moscou quanto com a Ucrânia, além de ser membro da OTAN e ter laços estreitos com Washington. No entanto, com o passar do tempo, ficou cada vez mais difícil e Erdogan demonstrou muito menos vontade de continuar a amizade com o sanguinário ditador russo. Após as últimas sanções impostas à Rússia, Ankara já não consegue mais comprar petróleo e gás nos volumes anteriores e a preços reduzidos. Ou seja, a Turquia já não tem mais necessidade de ficar paparicando Putin e a Rússia. Vale ressaltar que, nos últimos meses, as relações da Turquia com Moscou parecem ter esfriado um pouco. Erdogan até conversa com Putin, mas não com a mesma frequência de antes. As reuniões presenciais diminuíram. E um dos fatores que contribuiu para isso é que, com a eleição do presidente Trump, a Turquia melhorou significativamente suas relações com Washington. E especialmente os laços pessoais entre Erdogan e Trump se tornaram muito próximos. Mas para o Kremlin, a amizade entre Trump e Erdogan representa uma ameaça catastrófica. Sem a bênção do presidente turco, a Rússia pode perder uma enorme parte das importações paralelas e dos produtos de uso duplo que entram ativamente no país, inclusive através da Turquia. O processo de destruição e de rompimento dos contatos econômicos com a Rússia está acontecendo em todas as frentes. A Turquia foi o maior parceiro da Federação Russa por muito tempo, não só no setor de energia, mas também em uma quantidade colossal de interações econômicas. A Turquia também vai romper esses laços. Quanto à ajuda à Ucrânia, parece que Ankara está dando sinal verde para suas empresas. Após a declaração contundente do Ministério da Defesa da Turquia sobre o envio de seu contingente para o nosso país, várias empresas turcas também anunciaram, paralelamente, o estabelecimento de uma produção militar conjunta.
Portanto, não se descarta que muito em breve, contra as refinarias russas em pleno território inimigo, voarão não só mísseis e drones ucranianos, mas também turcos, que até recentemente eram aliados do Kremlin. Com isso, encerramos a nossa edição de hoje. Continuamos acompanhando em tempo real os acontecimentos mais relevantes para contar tudo a vocês em primeira mão. Não se esqueça de se inscrever. Até a próxima!